Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, nós tributamos ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós começamos a semana passada a falar um pouco sobre o sermão profético de Jesus. E esse texto ele é riquíssimo, ele é maravilhoso, ele nos mostra as grandes verdades para o louvor e para a glória do Senhor. E eu quero ler mais uma vez com vocês o versículo de número 1 e 2, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, meus amados, todo o transcorrer deste restante de capítulo está baseado nas perguntas que eles fizeram a Jesus no versículo 3. Quando você lê esse capítulo, você tem que estar sempre lembrado destas perguntas. Ali foi feitas as perguntas e Jesus vai responder para o louvor e para a glória do seu santo nome. Olha a pergunta, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas que Jesus havia dito, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Amém? Jesus aqui é indagado por eles, e eles fizeram 3 perguntas a Jesus. Quando é que vai acontecer este fato? Das pedras sobre pedras, não ficar nenhuma aqui. E que sinal da tua vinda e da consumação do século? Nós meditamos até o versículo de número 14, e hoje nós vamos a partir do versículo 15, quando Jesus fala especificamente sobre a grande tribulação. E eu vou ler do versículo 15 até o versículo de número 28, e depois vamos fazer uma ligeira reflexão aqui, por conta do tempo também. Vamos lá, versículo 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ora, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Porquanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, falar sobre escatologia não é tão simples, não é tão fácil. Não existe concordância, não existe harmonia entre os estudiosos, entre os teólogos, entre todos que estudam a palavra do Senhor. E quando se fala sobre a grande tribulação, não tem como a gente não associar o arrebatamento da igreja. Uma coisa está ligada à outra. Porém, é importante você saber alguns detalhes para que você possa entender com facilidade. Embora, dependendo de onde você estiver, dependendo do grupo na qual você faz parte, você vai ter explicações diferentes. E eu entendo que isso é natural, que isso é normal. Quando se trata de coisas que estão para acontecer, sempre tem opiniões diferentes.
nem todos estão certos, poderá todos estar errados, mas todos não estão certos, porque não pode ter diversas opiniões. Mas, algumas coisas a gente pode observar. Nesse texto que nós lemos especificamente, se percebe que Jesus usa uma linguagem que é própria dos judeus. E ele cita coisas que é própria dos judeus. Por exemplo, o inverno, o sábado, a Judéia. Jesus usa uma série de coisas aqui, onde ele fala especificamente sobre os judeus. E a igreja? E a igreja? Se a igreja se a igreja foi arrebatada nesse tempo, a gente tem que entender algumas coisas. Jesus aqui não fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele fala aqui sobre a pergunta que fizeram a ele, que era, quando é que iria acontecer aquelas coisas, das pedras serem derribadas, que sinal da sua vinda e que sinal da consumação do século. Se a gente entender que a volta de Jesus é a mesma coisa do arrebatamento da igreja, aí todo o texto, todo o contexto está ligado diretamente à igreja. Mas se a gente entender que o arrebatamento da igreja é uma coisa e a vinda do Senhor é outra coisa, aí a gente vai perceber algumas coisas que não faz parte para a igreja. Como é que a gente pode perceber isso? Quando se trata do arrebatamento da igreja, Jesus, no meu entender, eu posso até estar equivocado, mas no meu entender, e no entender de muitos estudiosos, Jesus não fala do arrebatamento da igreja. Quem fala a respeito do arrebatamento da igreja é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelado pelo Senhor Jesus. Isso é uma prova tão clara, que não tem dúvidas, que Paulo faz questão de dizer: eis que vos digo um mistério. Se Paulo diz um mistério, é porque até aquele momento ninguém sabia. No Velho Testamento não tem a menor noção, ninguém no Velho Testamento sabe de nada de história de arrebatamento. Sabe-se da ressurreição, sabe-se da vinda do Senhor, sabe desses assuntos, mas de arrebatamento, quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo. E tratando-se do arrebatamento da igreja, 90% ou mais dos cristãos acreditam que haverá o arrebatamento da igreja. Um grupo pequeno de cristãos dizem que não terá arrebatamento, mas é um número pequeno. A maioria acredita sim que haverá um arrebatamento da igreja. O que discorda é quando será. Parte defende que é antes da grande tribulação, parte defende que é durante a grande tribulação, parte defende que é depois da grande tribulação. Mas a gente precisa, independente de ser antes, durante ou depois, precisamos estar prontos, preparados para esse momento que será inevitável. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu não sei como é que você está, não sei como é que você vive, não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer: nós precisamos estar prontos, preparados para este momento, porque não se sabe quando será. Embora sabemos pelas Escrituras que coisas têm que acontecer antes deste evento da volta do Senhor. Agora, se Jesus vier buscar a igreja antes, por quê? Qual a razão? Qual a explicação? Qual o motivo do arrebatamento não ser a mesma coisa da vinda do Senhor? Preste atenção, porque isso é fundamental. O arrebatamento da igreja, Jesus estará nos ares. E a igreja subirá ao encontro dele nos ares. Isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa levar em consideração. Outro é que quando Jesus vier, ele vem com a igreja. Ele vem com os santos. É outro ponto que a gente precisa. E tem até alguns para justificar que Jesus, a igreja será arrebatada depois do arrebatamento. É como se a igreja subisse e ao mesmo tempo descesse com Jesus. Nesse texto aqui, Jesus nos revela algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Ele fala uma passagem que se encontra no profeta Daniel. No versículo 15 ele diz: quando vocês verdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Para a gente entender, tem que se conhecer um pouquinho
do Velho Testamento, especificamente do livro de Daniel, que é um livro muito profético, é um livro muito profundo, é um livro que ele é muito paralelo com o livro de Apocalipse. Muita coisa que está lá em Daniel, você vai encontrar também em Apocalipse, quando se trata da grande tribulação especificamente. E esta grande tribulação, na qual Jesus mencionou, ele diz no versículo 21 e 22, que nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Você tem noção do que Jesus acaba de dizer aqui? Se a gente parar para estudar a história da humanidade, o que ficou registrado, os fatos que aconteceram, Jesus disse que esse momento aqui não houve nem haverá tamanha grandeza de sofrimento nesse tempo. Eu paro e penso, a aflição que aconteceu com os moradores que viviam no tempo do dilúvio. Eu fico pensando, o momento, a angústia que eles viveram naquele tempo, e morreram todos, exceto 8 pessoas que estavam dentro da arca. E Jesus chega aqui e diz que nesse tempo da grande tribulação, nunca houve e nem haverá. E chega até a dizer no versículo 22, se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Esta salvação não está falando da salvação da vida eterna. Aqui está se falando do período da grande tribulação, que se esses dias não fossem salvos, não fossem abreviados, ninguém escaparia. Quem entende, quem conhece um pouquinho das Escrituras sabe que depois da grande tribulação Jesus vem e vem para implantar o reino milenar. Embora exista discordância com respeito a isso, mas o reino milenar é um reino profético que está no Velho Testamento, que o Senhor prometeu, e que quando a gente chega no livro do Apocalipse, a gente vai ver o Senhor falando sobre o dia que o inimigo será preso por 1000 anos, e que durante este 1000 anos haverá paz. Vai ter aqui uma promessa da parte do Senhor que há de se cumprir. Sabemos também que o fim de tudo só se dará depois que se passarem os 1000 anos do reino milenar. Sabemos também que no arrebatamento da igreja, nem todos vão ressuscitar. Você pode conferir comigo, eu vou pedir que Fábio coloque na tela. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Esse texto especificamente, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Diz o Senhor através de Paulo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha, quem é que vai ressuscitar? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? A igreja anela, a igreja sonha, a igreja espera esse momento grandioso, quando o nosso corpo abatido vai ser transformado. Mas como é que a gente pode dizer isso, que este corpo será transformado? Paulo nos revela em 1 Coríntios, que eu vou pedir que ele coloque, capítulo 15, versículo 50, 51 e 52. Ele vai nos mostrar alguns detalhes que acontecerá. E ele explica: irmãos, afirmo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Ele aqui já está revelando que não tem como o ser humano normal herdar o reino de Deus. Ele tem que ser transformado. E é isso que ele vai dizer no versículo 51. Eis que eu vos digo um mistério. Ninguém sabia disto.
Jesus nunca falou disto. Ninguém tinha essa informação, ninguém tinha esse conhecimento. Paulo foi aquele que recebeu, como ele mesmo diz, recebi direto do Senhor Jesus. Eu não aprendi de homens, eu recebi do Senhor Jesus. E ele aqui revela: eis que eu vos digo um mistério. Olha, que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Os mortos ressuscitam já transformados, quem estiver vivo será transformado, e juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Por isso que ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como será? Versículo seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, num momento. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre esse assunto, que a gente pisca os olhos e a gente nem percebe que pisca, porque a gente não perde a visão. A gente está aqui e nós estamos piscando os olhos constantemente, mas a gente não perde a visão. Isso significa que Paulo estava dizendo que será um momento tão rápido que é como se a gente piscasse os olhos. É no momento de piscar, de abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Este é o assunto. Quem revela, quem traz esta matéria, esse assunto, é Paulo. Ninguém fala sobre isso, ninguém recebeu isto. Jesus não falou sobre isso. No sermão profético de Jesus, do capítulo 24 de Mateus, ele não fala sobre isto. Ele não fala sobre o arrebatamento. Ele fala e ele responde as perguntas que lhes fizeram. Quando é que estas pedras vão cair? Que não ficará pedra sobre pedra? Que sinal da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus responde as perguntas e deixou ali os avisos para a gente ter as informações. Amém? Arrebatamento da igreja, na minha concepção, é outra coisa completamente diferente da vinda do Senhor. O arrebatamento da igreja, no meu entender e no entender que nós estamos aí lendo, é num piscar de olhos, ninguém verá. Já a vinda do Senhor, todo olho verá. A vinda do Senhor, todo olho verá. É como nós acabamos de ler em Mateus 24, no versículo de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E Jesus fala sobre o final da grande tribulação, porque eles perguntaram a ele: que sinal da tua vinda e da consumação do século? Que sinal da tua vinda? Jesus deixou um maior sinal, que é a grande tribulação, e depois falou sobre depois da grande tribulação. Versículo 29 até o 31. Logo em seguida, a tribulação, naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja que a vinda do Senhor é algo que vai chamar a atenção de todos, e todos verão. Todos verão, e, como diz o texto, eles vão se lamentar. Vão lamentar, mas não tem mais jeito. Não haverá mais jeito. João, evangelista, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, ele nos mostra como é que vai ser a vinda do Senhor. João, capítulo 1, versículo de número 7. Põe na tela, por gentileza. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
certamente, amém. A mesma coisa, né, que Jesus falou aqui, João também fala lá em Apocalipse. Então a gente começa a perceber, a gente começa a entender que este sermão profético de Jesus nos está mostrando o que vai acontecer. Mas vamos analisar. Se a gente tiver que passar pela grande tribulação, você está pronto? Mesmo que a geração que vai ser arrebatada não passe pela grande tribulação, mas passará sim pelo início, pelos princípios das dores. Os últimos dias nos quais o apóstolo Paulo fala para a igreja, serão dias terríveis. E a coisa está cada dia mais piorando. Cada dia mais a coisa está piorando. E a gente tem que estar preparado. Quando a gente diz estar preparado, é estar com a mente pronta, o coração pronto, o espírito pronto, para enfrentar o que tiver que acontecer. Eu conheço, acredito que alguns de vocês também devem conhecer, que existem alguns líderes religiosos que já estão ensinando como as pessoas se prepararem para passar pela grande tribulação. Existem alguns grupos religiosos, inclusive evangélicos, que estão ensinando como é que as pessoas devem se preparar para passar pela grande tribulação. Mas entendemos, faço parte do grupo que defende que a igreja do Senhor Jesus será tirada da terra antes da grande tribulação. Mas, como não aconteceu, ninguém pode dizer e assinar embaixo, aqui vai ser assim. Não, isso é o que nós entendemos. Como também um grupo forte, e a gente deve considerar, defende que todos passarão pela grande tribulação. Como também outro grupo forte defende que será no meio da grande tribulação. E vamos caminhar. Enquanto não acontecer, a gente não sabe. Mas sabemos que vai acontecer. Amém? A grande tribulação é uma realidade, vai acontecer. O arrebatamento da igreja também vai acontecer, é uma realidade. Não tem como fugir, não tem como escapar, né? Vai acontecer. Quem for de Jesus vai ser transformado, vai ser arrebatado para o seu louvor e para a sua glória. Amém? Jesus deixou aqui algumas coisas que só acontecerão depois da grande tribulação. É justamente o que ele diz. A lua vai perder a sua claridade, o sol vai escurecer, as estrelas vão sofrer problemas, cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Olha, coisas sobrenaturais vão acontecer. E quando a gente lê o livro do Apocalipse, aí é que a gente percebe. Quando o Senhor abre os selos, olha, quando o Senhor abre os flagelos, quando o Senhor vai revelando as trombetas, quando o Senhor vai revelando as coisas que vai acontecer do Velho Testamento, no livro do Apocalipse, é de tremer. Mas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, que ele em certa ocasião deixou para os discípulos, deixou para nós essa advertência. Quando vocês verem estas coisas acontecendo, os sinais dos tempos, quando vocês perceberem isto, o que é que vocês devem fazer? Se alegrem. Jesus disse: se alegrem, porque a vossa redenção está mais próxima. Se alegrem. Então a gente não tem que temer, nós estamos seguros, protegidos pelo Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? E aí, a partir do versículo 32, ele fala algumas coisas bem interessantes e exorta a necessidade da vigilância. Aprendei, pois, a parábola, estou no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vide todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Texto sério, né? Mas vai acontecer. É mesmo assim que Jesus deixou. Aqui tem algumas questões que eu queria falar para vocês e discutir com vocês. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Existe um grande número de irmãos, de estudiosos, de teólogos, que defendem que esta figueira representa Israel. Tem sentido? Tem. Por que tem sentido? Porque nós sabemos pela história que no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadida pelo general Tito e foi totalmente destruída, inclusive se cumpriu a parte das pedras que não ficaram pedras sobre pedra do templo. Aquela parte se cumpriu ali. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi espalhada pelo mundo e deixou de ser nação. Em 1948, quase 2000 anos depois, Israel volta a ser nação. Tem alguns que defendem que Israel não tem nada a ver mais com Deus, mas quem estuda também entende que Deus divide a humanidade em 3 grupos: judeus, gentios e igreja. Até vou pedir para a Fagner colocar aí 1 Coríntios capítulo 10, 32, só para mostrar para vocês. Deus, hoje, Ele trata com as pessoas da seguinte maneira, e Ele adverte a igreja: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Claro e evidente que Deus trata com Israel de uma maneira específica. Os gentios, que é o resto do mundo, Deus lhe deu um determinado tempo para ele desfrutar da graça de Deus. E eu creio, como muitos creem, que Deus voltará a tratar com Israel. Por quê? Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 25, algo muito profundo, que se trata de Israel. Paulo diz para a igreja: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Até aqui era um mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus endureceu o coração de Israel até um determinado tempo que ele passou para os gentios. Porém, não fica por aí. No versículo 26, Deus volta a tratar com Israel. E ele diz: e assim, todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Deus voltará a tratar com Israel. É por isso que um grande número de pessoas e estudiosos defendem que a grande tribulação ela será universal, porém será em maior intensidade em Israel. E é por isso que Jesus disse para eles: quem estiver no monte, não desça, quem estiver na Judeia, fuja. É por isso que Jesus trata diretamente com eles. Inclusive fala: orai para que naqueles dias não seja nem no sábado, nem no inverno. O inverno lá é muito intenso, e no sábado eles têm um limite para andar, porque eles guardam o sábado. Foi uma aliança entre eles, judeus, e Deus. Como é que a gente pode dizer isso? A gente vai mostrar para você. Êxodo, capítulo de número 31, versículo 16 e 17. Êxodo 31, 16 e 17. Diz o Senhor: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal
para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Ou seja, Deus fez um pacto com a nação de Israel. A nação de Israel é uma nação que Deus criou. Deus formou. Ele chamou Abraão, nós sabemos da história. De Abraão veio Isaac, nós sabemos da história. De Isaac veio Jacó, nós sabemos da história. De Jacó vieram os 12 patriarcas, nós sabemos da história. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E os 12 patriarcas representam as 12 tribos de Israel. Deus tratou diretamente com os judeus, com a nação de Israel. E fez questão de deixar lá no Salmo 147, versículo 19 e 20. Algo que devemos levar em consideração. Salmo 147, 19 e 20. Mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Deus tratou diretamente com a nação de Israel. Deus tratou diretamente com eles, cuidou, preparou, fez tudo para que deles viesse o Messias, o Salvador. E é isso que Paulo diz em Romanos. Paulo fala sobre isso quando ele fala a respeito do Senhor Jesus. Ele diz que Jesus veio da nação de Israel, da tribo de Judá. Então, esses detalhes a gente não pode deixar levar em consideração. Por isso que alguns defendem que esta figueira, que Jesus disse, aprendei a parábola da figueira, lá em Mateus 24, 32, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Por sinal, tomando base nesse texto, teve e tem algumas pessoas que marcaram o ano da volta de Jesus. Nós vimos muitas pessoas marcando a volta de Jesus, marcando o ano, marcando o mês. Inclusive em Caruaru teve irmãos que fizeram isso, e no Brasil inteiro e no mundo inteiro, e todos erraram. Jesus deixou aqui bem claro, naquele dia e naquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Aí você é uma pessoa inteligente, aí fica aí pensando, como é que Jesus não sabe se ele é Deus? Como é que pode? Neste momento, Jesus falava como homem. Claro e evidente que hoje ele sabe tudo. Amém? Mas nessa ocasião, nesse momento específico, ele fala como homem. Daí a razão dele usar até a expressão, o Filho do Homem. Nem os anjos, nem o Filho do Homem, ninguém sabe. Versículo 36. Mas a respeito daquele de hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus aqui, tratando-se, falava como homem. Hoje, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Ele sabe de tudo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí ele usa alguns fatos que aconteceram. Ele usa o dilúvio, que as pessoas viviam naturalmente, normalmente, casando e fazendo festa e tudo mais. E de repente veio o dilúvio e pegou todos. Não de surpresa, porque Noé estava sempre pregando. Noé estava sempre avisando. Mas ninguém acreditava. Ninguém acreditou. Ninguém creu. Só entrou Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. 8 pessoas, 4 casais. Assim como foi, também será a vinda. Nós estamos vendo, nós estamos contemplando muitas e muitas pessoas tentando de uma forma muito forte tirar a credibilidade da Bíblia. Mas pode até conseguir para aqueles que não têm confiança nas Escrituras. Mas para nós, para quem crê, para quem acredita em Jesus, pode dizer o que disser, pode falar o que falar, não vai mudar nunca a nossa fé, porque nós sabemos em quem temos crido. É como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então pode falar e pode dizer, e tem uma coisa, na proporção que o tempo vai passando, na proporção que o tempo vai se aproximando da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, aí é que vão denegrir, aí é que vão falar, aí é que vão procurar de todas as maneiras
já disse aqui algumas vezes, é comprovado que as faculdades, que os colégios, que na maioria, procura destruir, procura aniquilar, procura acabar com aqueles que têm fé em Jesus, com aqueles que têm fé nas Escrituras, mostrando alguns textos que para eles são contraditórios, que não faz sentido. Claro, as Escrituras é um livro de fé. Amém? É um livro de fé. Tem muita coisa que você tem que ter fé para acreditar. Como é que você vai acreditar que o mar se abriu ao meio? Tem que ter fé para acreditar num negócio desse. Mas aconteceu. Amém? Aconteceu. E mesmo que ninguém tivesse como provar, e eu preciso que ninguém prove, eu acredito no que está aqui escrito. Você acredita no que está aqui escrito ou não? Porque não tem como crer em Jesus se você não crê nas Escrituras. Eu posso até não entender. Eu posso até ter dúvidas em algumas passagens, em algumas coisas. Eu posso não entender, mas eu duvidar no sentido de que isso não é verdade, isso não é de Deus, isso é mentira. Não. Aqui é a verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E só pode crer em Jesus quem crê na palavra dele. Quem não crê na palavra dele, não tem como crer nele. Pode crer nele, mas não como Senhor, como Salvador. Porque Jesus deixou uma oração, e nessa oração ele diz, João capítulo 17, versículo 20. Nessa oração ele apresenta quem? Olha o que é que ele diz: Pai, não rogo somente por estes, os seus discípulos na época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Como? Por intermédio da tua palavra. Eu e você, ou quem quer que seja, só pode crer em Jesus de verdade se crer na palavra. Se não crer na palavra, não faz sentido. Crer que Jesus existiu, crer que isso não, tem que crer nele de acordo com as Escrituras. E precisamos ir mais além. Quem nos gera é Deus, mas a ferramenta que ele usa, quem nos gera é Deus por meio do Espírito Santo, mas a ferramenta que ele usa é a palavra. É a palavra. A fé vem e ouvir o quê? Tiago diz em 1:22, seja praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. A gente conhece esse texto, mas a gente às vezes não percebe o versículo 21. Às vezes a gente não percebe o versículo 21, que Tiago diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como é que eu creio em Jesus e não creio na sua palavra? Não faz sentido. Não tem sentido. Olha, alguém pode vir questionar, alguém pode até fazer alguma pergunta e não ter resposta. Pode, e daí? E eu vou ter que saber de tudo, eu vou ter que conhecer tudo. Não, a gente sabe que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E não tem como conhecer tudo, saber tudo. Mas uma coisa eu sei, ela é verdade. Uma coisa eu sei, ela é verdade. E Paulo algumas vezes fez questão de dizer: fiel é esta palavra. Não só fiel, mas também digna de toda aceitação. Amém? E Jesus disse, falando diretamente com os judeus: examinai as Escrituras, que vós julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Quer dizer, precisamos crer. E só pode crer em Jesus quem crê nas Escrituras Sagradas. Mas vão tentar de tudo, e vão tentar de tudo para minar a nossa fé, para minar a nossa confiança, para minar a palavra de Deus. E a gente sabe que isso não é novo, isso é antigo. Isso é muito antigo. Só que daqui para frente, as coisas vão se intensificar cada vez mais, vai aumentar cada vez mais. Mas em toda época, em todo tempo, houve perseguição com respeito à palavra. Houve momentos que a palavra foram queimadas, houve momentos que quem tinha a palavra era preso. Ainda hoje, em alguns países, quem tem a palavra, quem tem a Bíblia, é preso. Tem lugares, tem países que a pessoa não pode nem ter um aplicativo no celular da palavra. Então,
graças a Deus que por enquanto, né, a gente não sabe até quando, a gente tem o privilégio de estar aqui de portas abertas, louvando a Deus, adorando a Deus, falando da sua palavra, pregando a sua palavra. Mas já no Brasil, existem lugares que a gente não pode mais falar, não pode mais pregar, não pode mais dizer. Tem lugares já que é proibido. Mas aconteça o que acontecer, venha o que vier, a gente tem que estar preparado, pronto para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Então Jesus deixou aqui esses sinais. E no versículo 42 ele diz: portanto, vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando Jesus diz isso aqui, eu fico pensando o seguinte: nós temos que entender que Jesus vem no futuro. Amém? Não é assim? É ou não é, irmãos? Mas a gente também tem que entender que ele já veio. Eu vou explicar para vocês. Nós sabemos que Jesus vem no futuro. Mas nós temos que entender que Jesus já veio. Para quem? Para quem morreu. Precisamos vigiar, porque a gente não sabe que hora nós vamos morrer. Se Jesus vai vir hoje, eu não sei. Mas sei que hoje muita gente já morreu e muita gente ainda vai morrer. Se ele vem amanhã, eu não sei. Mas sei que amanhã muita gente vai morrer. E pode ser um da gente. E por isso, precisamos vigiar. Para quando a gente fechar nossos olhos, estarmos prontos para nos deparar com Ele. Amém? Porque depois que fechar os olhos, aí agora é só aguardar o momento. É só aguardar a hora. Porque não tem mais o que se fazer. Por isso, precisamos vigiar. Como Jesus disse no versículo 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se Jesus vinha hoje me chamar, se Jesus vinha hoje te chamar, e a gente partir para o outro lado, e agora? E agora? Então, necessitamos vigiar. Amém? E no versículo 45 até o versículo 51, Jesus fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez Jesus nos chama à responsabilidade. Mais uma vez ele nos adverte. Ele fala aqui com os judeus, especificamente falando, mas a gente aqui pode aplicar perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, a todos nós. Como é que nós tratamos os outros? Onde é que nós estamos andando com os outros? Nós sabemos que luz é luz, nós sabemos que trevas é trevas. Nós sabemos que não há comunhão entre luz e trevas. Nós sabemos disso. Não há necessidade nem esforço de falar sobre isso. E nós também conhecemos muito bem o Salmo 1, onde tem as consequências dos que andam com o Senhor e tem as consequências dos que não andam com o Senhor. Os 3 primeiros versículos do Salmo 1 é uma boa recompensa para os que andam com o Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua prioridade, né? O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse homem é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folha não murcha. E tudo, não é quase tudo, não é algumas coisas, não é poucas coisas, e tudo quanto ele faz será
bem-sucedido. Então, esses 3 primeiros versículos nos mostram a recompensa daqueles que andam em harmonia, em comunhão com o Senhor. E aqui se aplica diretamente a nós, os cristãos, a nós, os salvos, os remidos, os comprados pelo sangue de Jesus. Se nós andarmos e vivermos em comunhão com Ele, fique tranquilo, que a bênção do Senhor estará sempre conosco. Amém? A bênção do Senhor estará sempre conosco. Mas se a gente andar com os outros, se a gente viver com os outros, a gente vai colher o que os outros estão para colher. E o que é que os outros estão para colher? O versículo 4, 5, 6 vai dizer. Versículo 4, o Senhor diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha o que é que o Senhor revela aqui. Nem os pecadores na congregação do justo. A congregação do justo é a reunião dos salvos, dos remidos. Não tem como haver comunhão, não tem como haver uma junção, impossível. É trevas, é luz, não tem como. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quando Jesus adverte, quando Jesus chama a atenção para a gente vigiar, a gente precisa estar ligado. Quando o Senhor nos chama a atenção que a gente não deve andar, que a gente não deve conviver, entenda, quando o Senhor diz andar, não é que a gente vai se afastar, se intrigar de todo mundo, não. A gente não pode andar de acordo, a gente não pode andar como eles andam, mas a gente pode ir onde eles estão e fazer a diferença. A gente pode estar com eles e fazer a diferença. A gente pode estar com eles, viver com eles e fazer a diferença. E todos nós temos as oportunidades em casa. Normalmente começa com um em casa. Nem sempre é assim, mas normalmente começa com um. Aí depois vem 2, depois vem 3, daqui a pouco é a casa toda. Normalmente é um trabalho onde tem um. Aí através daquele, aí vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Normalmente numa escola tem um. Aí através daquele vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Ou seja, onde quer que nós estejamos, é para a gente contaminar. Contaminar num bom sentido, de mostrar a verdade, de mostrar Deus, de mostrar Jesus, de mostrar o que Ele fez em nossas vidas, de testificar, de falar e de mostrar. E oportunidade não vai faltar. Assim como eles vão tentar nos arrastar para o lado de lá, a gente vai com sabedoria, com a ajuda do Senhor, com a misericórdia do Senhor, procurar trazê-los para cá, para o lado de Jesus. Mas para isso, precisamos estar vigiando. Vigiando. Se for o caso, podemos conviver, sim, mas para influenciar. Não é para ser influenciado por eles. A gente pode falar, sem sombra de dúvida, nesse assunto, bem rápido. Daniel, ele era um homem judeu que estava na Babilônia, a serviço de Babilônia, e ele era um político. Ele administrava algumas cidades, mas ele era íntegro, fiel com o seu rei lá, fiel com os seus superiores, e os seus companheiros tentaram de tudo para ver se minava a fidelidade de Daniel. Não teve jeito. Eles disseram: esse homem é fiel, não tem como a gente pegar nenhuma falha dele, a não ser que a gente faça alguma coisa com relação ao Deus dele. Foi a única coisa que eles encontraram para pegar Daniel. E aí foram ao rei e combinaram com o rei para que durante 30 dias ninguém orasse a nenhum Deus, a não ser ao rei. Daniel, como de costume, todos os dias orava 3 vezes.
olhando para onde ele imaginava que estava Jerusalém. Em seguida foi entregue ao rei. E o decreto era que durante esses 30 dias, quem orasse a qualquer outro Deus seria lançado na cova dos leões. Mas Daniel foi fiel. Foi lançado na cova dos leões. No outro dia, o rei: Daniel, o Deus que tu serve te livrou? Amém. Ó rei, aqui eu estou tranquilo, saudável, sem nenhum problema. Está vendo, irmãos? Daniel poderia ter sido contaminado, influenciado pelo mundo, mas ele não foi. Mas ele não foi. Assim como José também poderia ter sido contaminado, mas não foi. Sofreu, padeceu, mas foi fiel. É assim que a gente deve procurar ser fiel. Como o Senhor Jesus diz aqui: quem é, pois, o servo fiel e prudente? A gente tem que ser fiel, a gente tem que procurar ser fiel e prudente. Porque o mundo, ele é muito maquiavélico. E segundo Jesus, ele diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Por quê? Porque eles usam de regras, eles usam de jogo sujo, e os filhos da luz usam de jogo limpo. Usam as ferramentas lícitas, usam os meios corretos, eles usam de todos os meios possíveis. Jesus deixou a gente de aviso: olhem, seja fiel, seja prudente. Cuidado com as amizades, cuidado com os convites, cuidado com as propostas, cuidado com o que pode acontecer. Porque neste mundão que nós estamos vivendo, só a misericórdia de Deus. Aí Jesus diz: o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Então, cada um da gente deve procurar cada vez mais ser fiel, cada vez mais ser prudente, cada vez mais se envolver nas coisas do Senhor, trabalhar na obra de Deus, porque na proporção que a gente se afasta, na proporção que a gente deixa, na proporção que a gente diminui, a gente vai enfraquecendo. A gente vai enfraquecendo. E daqui a pouco a gente vai sentando nas últimas cadeiras, daqui a pouco a gente não vem, daqui a pouco a gente vem uma vez no mês, daqui a pouco a gente não vem mais, daqui a pouco a gente está envolvido no mundo, daqui a pouco a nossa linguagem muda, daqui a pouco a vestimenta muda, daqui a pouco a gente vai encontrar um irmão na rua, e o irmão: a paz do Senhor, irmão. E a gente: a paz, não diz nem Senhor mais. Seja prudente, procure ser fiel, procure ser prudente. Que vai acontecer? Vai. Amém?